Olá, vamos aí para a nossa última atividade de matemática do Caderno das Trilhas de Aprendizagem. A gente vai falar sobre probabilidade e estatística. A atividade está na página 96 a 98. Trilhas de conhecimento. Então, a gente vai organizar, fazer leitura e interpretação de tabela. O professor de educação física fez um levantamento de quais esportes os estudantes do terceiro ano mais gostavam. Como havia muitos estudantes, o professor pediu ajuda de um deles para fazer o registro. Veja como o Ricardo anotou. Então, ele colocou aí de um lado o tipo de esporte e do outro a quantidade de aluno. Cada tracinho equivale a um aluno. Então, a gente tem futebol, basquete, vôlei e queimada. E a quantidade do lado de quantos estudantes optaram por esse tipo de esporte. Ajude o professor a organizar a tabela numérica em ordem decrescente, com o registro feito pelo Ricardo. Lembra lá o que é crescente e o que é decrescente, né? Crescente do menor para o maior, decrescente do maior para o menor. Então, eu vou colocar o tipo de esporte e a quantidade de alunos. Não é para fazer tracinho, é para colocar algarismo, certo? Responda. Depois que você fez lá, você vai responder. Qual esporte os estudantes do terceiro ano mais gostaram? B. E qual eles menos gostaram? Qual é o que tem menos voto? C. Quantos estudantes participaram do levantamento feito pelo professor? Ao todo, quantos alunos tem lá? D. Qual a diferença entre o número de estudantes que preferem futebol e os que preferem vôlei? Registre como você descobriu aí essa diferença. E. Qual a diferença entre o número de estudantes que preferem queimadas e os que preferem basquete? Como você fez para descobrir? Coletando dados. Agora chegou a sua vez de realizar uma pesquisa para a organização de uma tabela. Realize essa pesquisa com seus familiares de acordo com o modelo. Então, preste atenção. A entrevista é essa. Então, o nome do entrevistado, parentesco, se é pai, se é mãe, se é irmão, se é vizinho, se é avô, quem mora junto com você. Sexo, se é masculino, se é feminino e o tipo de música que essa pessoa gosta. Então, aí a gente tem rock, samba, romântico e funk. Então, vocês vão fazer essa entrevista. Se tiver um outro ritmo de música, vocês podem anotar também, tá bom? Organize os dados. Com a ajuda de alguém da sua família, faça uma tabulação dos dados coletados preenchidos à tabela. Então, você vai fazer uma tabela parecida com aquela que o Ricardo fez para o professor. Então, vou colocar aí quantos homens gostam desse tipo de música, quantas mulheres e qual é a preferência, certo? B. Com a ajuda de algum familiar e com os dados organizados dos entrevistados, faça o gráfico de barras de preferência musical. Para conseguir fazer esse trabalho, tem que ser no mínimo 2 ou 3 entrevistados. Se você só mora você e mais um, faça a sua opinião também, tá bom? Então, aqui nós temos uma malha quadriculada e dentro dessa malha quadriculada a gente vai montar aí um gráfico de barras. Como é que funciona? Tem 3 pessoas da minha família que gostam de rock. Então, eu vou escrever o rock embaixo e vou pintar aqui, ó, 3 quadradinhos. Aí, ao lado, samba. Eu tenho mais 5 pessoas lá que gostam de samba. Então, eu vou pintar 5 quadradinhos e assim eu vou formando o meu gráfico de barras, certo? Boa atividade. Se ficou com dúvida, pode me mandar uma mensagem. Um beijo da professora Nádia e da professora Gislaine.